Henry avisa Arif que pelo menos ninguém ficou ferido. Bahar pede desculpas a Henry pelo que Sirin fez, já que afinal ela é irmã dele. Henry diz que foi ele quem a contratou e que a culpa não é dele, então diz às crianças que hoje eles podem ir juntos ao museu e assistir a um filme à noite se quiserem. Bahar dá permissão aos seus filhos e eles sorriem felizes. Mais tarde, vemos que Raif está ajudando Seida na cozinha. Ela pede que ele ajude a picar cebola e alho. Enquanto Raif faz isso, ele começa a chorar por causa da cebola. A campainha toca e quando ele abre a porta para Bahar, pergunta por que ele está chorando. Raif decide fazer uma brincadeira e conta que algo aconteceu com Seida. Quando ela estava limpando, ela caiu. Bahar, muito preocupado, começa a chorar, mas Seida sai rapidamente da cozinha e pede à amiga que não acredite nas palavras de Raif, pois ela gosta de fazer brincadeiras. Raif não para de rir, Fazília recebe Bahar e eles vão trabalhar. Por outro lado, Henry e as crianças chegam em casa depois de irem ao museu. Ele avisa que podem ir brincar no quarto de Satchumis enquanto pedem pizza para comer. As crianças sobem para a sala e Satchumis pega um marcador para fazer o jogo de perguntas. Ele pede que não façam perguntas sobre bebês e pergunta a Nizam se ele tem um filho e de quem gosta. Ela responde que não. Doruk conta para a irmã que o cinto aperta e machuca a barriga quando ele está sentado. Nizam pede que ele se levante e tire o cinto. Satchumis vê o cinto de Doruk e pergunta se eles já receberam uma surra forte dos pais. Nizam e Doruk, assustados, respondem que nunca. Satchumis lembra como Dursun lhe bateu forte com o cinto e fica muito triste. Ele apenas pede que continuem jogando, mas Nizam o encara. Na casa de Fazile, o escritor pergunta a Bahar se Raif ligou para ela para conversar a sós sobre Seida. Bahar olha para o chão e diz que não. Fazile sorrindo diz que foi assim, mas não quer falar sobre isso. Ela pergunta diretamente se ele sabe se há algo entre os dois. Bahar não se sente em condições de responder, mas Fazile diz que ela não é cega para não perceber que algo está acontecendo. Porém, ele está curioso para saber por que Seida não aceitou o anel de Raif. Pode ser por causa da deficiência do filho. Bahar responde que não é assim. Seida não aceitou porque não acredita ser uma mulher como Raif merece. Fazile pergunta a Bahar se ela acredita que Seida e Raif seriam dignos de um relacionamento. Bahar responde que considera todos dignos de tudo. Embora Seida a princípio possa parecer mal comportada, ao conhecê-lo percebe que é uma mulher de bom coração, sensível, gentil e amoroso. Na verdade, eles se relacionam com ela como se fossem irmãs e ele a considera sua companheira de batalha. Aconteça o que acontecer, ele está sempre ao lado dela para apoiá-la. Bahar diz a Fazile que quando eles chegaram a Tarlabazi, na primeira vez que Doruk viu Seida, ele pensou que ela era uma princesa, e ele está certo, ela é uma princesa guerreira. Seida e Raif terminam de preparar o risoto e se divertem passando momentos juntos. Poucos minutos depois todos estão sentados à mesa e Seida serve o risoto. Fazile a parabeniza por ser ainda melhor do que o que seu filho prepara. Raif sorri e todos comem enquanto se divertem. Yusuf vai até a casa de Enver e bate na porta. O alfaiate abre e pergunta o que ele está oferecendo. Yusuf diz que sabe que outro dia deu dinheiro para o aluguel do filho, mas ele não pagou a manutenção. Enver lamenta e diz que se esqueceu de fazer isso, e Yusuf acrescenta que Bahar também se esqueceu de pagar. Enver diz a ele que pagará tudo, mas no momento ele não tem dinheiro, então dará a ele amanhã. Yusuf diz a ele que ele sempre inventa uma nova desculpa e pede que ele pague em dia, pelo menos uma vez na vida. Enver diz a ele que ele não faz isso e não é um caixa eletrônico para ter dinheiro quando quiser. Ele então diz ao velho que não tem dinheiro disponível, mas Yusuf diz que não quer ouvir mais desculpas e deve pagar a manutenção do prédio. Enver manda ele esperar para ver se Sirin tem dinheiro. O alfaiate bate na porta do banheiro, mas Sirin não responde. Enver vai até o quarto da maluca e encontra uma carta, que começa com a frase "Querido pai". O alfaiate diz que Sirin sempre fala a mesma coisa e está farto. Então, Enver encontra um envelope embaixo do colchão, tira 100 liras dele e o coloca de volta no lugar. Nesse momento chega Sirin e Enver avisa que teve que pegar dinheiro para pagar a manutenção porque Yusuf está na porta. Enver diz a Yusuf que isso é suficiente para pagar a manutenção dele e de Bahar, mas ele deve dar-lhe o troco agora. Yusuf responde que não tem. Enver diz que quando tiver o troco irá devolver o dinheiro.
Ele fecha a porta e Yusuf irritado desce as escadas, onde encontra Arif e Seida e pede dinheiro emprestado, mas eles dizem não e Yusuf vai embora. Seida diz que tinha, mas não queria emprestar para ele. Arif também diz que tinha. Seida pergunta a Arif o que ele lhe ofereceu e ele diz que precisa lhe contar uma coisa. Seida o convida a entrar, mas ele terá que esperar um pouco até que Arda termine sua tarefa com a ajuda dela. Enver está jantando enquanto assiste sua novela favorita. Sirin chega e pergunta se pode falar com ele. Enver responde que não sabe e pergunta o que. Sirin senta-se ao lado dele e diz-lhe que se trata da sua demissão. Enver se prepara para ouvi-la e Sirin diz que sabe que ele a culpa por isso, mas pede que ela acredite nele porque algo diferente aconteceu. A louca explica que eles foram muito rudes com ela. Enver suspira, deixa a comida na mesa e desliga a televisão, depois pede a Sirin que explique o ocorrido. Sirin diz que ela não sabe o que lhe contaram, mas Enver a interrompe e diz que não lhe contaram nada porque ela não falou com ninguém. Sirin pensa e conta que esta manhã Bahar veio ao refeitório com as crianças e Enver os convidou para tomar café da manhã. Ela pensou que iam convidá-la para sentar com eles, mas não o fizeram. Ao mesmo tempo Arif espera e Seida chega e se senta. Arif avisa Seida que vai contar algo a ela, mas pede que ela prometa que manterá a calma. Seida promete e Arif se prepara para pegar seu celular. No andar de cima, Sirin pede a Enver que imagine que todos estão prontos para o café da manhã, mas ela o serve. Ela pergunta ao velho se ele acredita nisso, porque ninguém a convidou para sentar à mesa e a trataram como uma criada, como se Bahar não fosse sua irmã, como se ela não fosse tia de seus filhos. Ela tinha que atender todo mundo e até pediram para ela dar água ao gato e ela deu. A louca ondulada começa a insultar as crianças e a falar mal de Nisa. Enver fica bravo e pede para ele parar. Ele pega suas coisas e diz que é melhor ir trabalhar na oficina porque tem muito o que fazer. Sirin grita com ele que ele nunca acredita no que lhe diz e está sempre do lado deles. A louca está furiosa. Arif fez Seida ouvir a gravação de Sirin confessando seu crime. Seida, cheia de raiva, se levanta e diz que terá que matá-la, mas Arif pede que ela não o faça e a impede. Seida grita com ele que não tem outra saída. Se Bahar não a matar ela terá que fazer isso. Ela pede a Arif que a deixe fazer isso e assim Bahar cuidará de Arda se ela for para a cadeia. Seida tenta se libertar, mas Arif diz que ela prometeu manter a calma. Seida diz a ele que não consegue se acalmar. Sirin é um assassino e matou Sar. Então ela pergunta a Arif o que eles farão e se contarão ou não a Bahar. Arif responde que não por enquanto, até que tenham certeza. Seida pergunta por que eles não têm certeza e que mais provas ele deseja. Seida sugere que levem o celular à polícia para que saibam que Sirin admitiu ser culpado e a prendem. Arif diz a ela que a justiça não funciona assim. Ele já conversou com Kisme e ela disse que isso não pode ser tomado como prova. Seida diz que ouviram como Sirin confessou o seu crime. Arif pergunta se ela não está ouvindo. Ela está dizendo que isso não funciona, não é prova e também não é culpa dela. Seida pergunta o que farão e Arif pede que ela se sente para explicar com calma. Seida se sente e Arif também. Ele conta que hoje esteve no hospital para ver se há câmeras de segurança, mas descobriu que não tem. Kisme recomendou que ele fizesse isso. Seida pensa e diz que lhe ocorre que se não for para a cadeia eles poderiam levar Sirin para uma clínica porque ela é louca, eles não podem esperar que ela acabe com todas as suas vidas. Arif avisa que Kisme lhe disse a mesma coisa e Seida diz que concorda. Da mesma forma, ela pergunta se Kisme não lhe contou como eles poderiam conseguir isso. Arif diz a ela que Sirin estava indo com um médico, mas depois ele parou de vê-la. Seida diz que sabe e Arif pede que ela descubra que médica ela é. Seida diz que fará isso e sabe que foi uma recomendação do Dr. Yale, mas pergunta para que serve. Arif responde que se o médico disser que Sirin é uma pessoa perigosa, Enver, e ele puder explicar isso a Bahar, eles pedirão que ele ouça a gravação. Por que disseram que era melhor alguém da família denunciar, principalmente o Enver porque ele mora com ela? Seida pergunta por que eles não poderiam contar agora. Arif diz que eles podem não conseguir nada e Bahar ficaria furioso se eles não conseguissem mandar Sirin para a prisão ou para a clínica. Arif acha que Bahar poderia matar Sirin. Seida fica mais preocupada e diz a Arif que ele tem toda a razão. Arif pede que ela ligue imediatamente para Yale e Seida pega seu celular. Ela diz que não tem muita bateria e espera que ela não acabe enquanto ela fala, xingando também Sirin.
Seida consegue entrar em contato com Yale e pede desculpas por ligar para ela tão tarde, mas é um assunto importante. Seida pergunta se ele se lembra do psiquiatra que tratava de Sirin, porque é para entregá-lo a um amigo que precisa de ajuda. Yale concorda e dá a ela o número que Seida anota. Por outro lado, Enver está preocupado na oficina e de repente recebe uma ligação. É sobre Yale. Arif sai do apartamento de Seida com o número do psiquiatra em mãos, diz a Seida que Sirin não consegue saber disso e pede que ela tenha paciência. Seida diz a ela que ela está bem e que não é burra. Bahar chega de repente e pensa que Arif está de visita. O jovem diz que sim, ele estava cumprimentando Seida. Seida pergunta à amiga o que está acontecendo e de onde ela vem. A mulher conta que foi tirar o lixo. Enver também chega e cumprimenta a todos. Depois conta que Yale ligou para ele e disse que Seida lhe pediu o número de um médico que termina em 9 e não 8 como ele disse a ela. O alfaiate conta que Yale ligou para ela, mas ela não atendeu. Seida conta a ele que seu celular ficou sem bateria e Enver imediatamente pergunta o que há de errado e por que ela quer o número do médico. Seida permanece em silêncio e Arif explica a Enver que pediu a Seida que ligasse para saber o número do médico porque um amigo precisa do número. Enver diz que está tudo bem, mas Bahar acha estranho. Da mesma forma, Enver ressalta que Sirin precisa consultar aquele médico e Bahar acha que isso seria muito conveniente, já que sua irmã tem estado muito mal ultimamente. Enver se preocupa e Seida acredita que Bahar está certo. O alfaiate informa que Sirin lhe contou que esta manhã teve um problema, que foram todos ao refeitório e não a convidaram para se sentar. Ele pede que expliquem o que aconteceu exatamente. Arif diz que não acha que seja tão importante, mas Enver diz que lhe parece importante. O alfaiate pede que expliquem novamente. Arif conta a ela tudo que Satyumis contou a Henry, tudo que Sirin contou a ela e que o empresário ficou chateado e por isso a demitiu. Enver diz que Henry tem razão e que foi bom ela ter despedido a filha maluca. Ele se pergunta como Sirin pôde dizer isso a um menino. Arif também lhe conta que Sirin destruiu parte do refeitório, quebrando os copos, os pratos e tudo que encontrou. Enver não consegue acreditar e se pergunta como Sirin pôde fazer isso. O alfaiate acredita que sua filha é rude e ingrata. Em seguida, ela pede a Arif que lhe faça uma lista de todos os danos que Sirin causou e ela terá que pagar por tudo. Ele sai sem antes garantir que sua filha pagará. Seida diz que Sirin está deixando Enver louco e Bahar diz que Sirin os está irritando de propósito. Seida e Bahar se despedem de Arif, mas ele pergunta a Bahar onde estão as crianças. Ela conta a ele que eles estão com Henry na casa dela e Arif conta que havia esquecido. Ele diz a Bahar que deve lhe contar algo e pergunta se ele pode entrar. Bahar abre a porta e quando eles entram oferece um café a ela. Arif aceita e se aproxima. Bahar diz que também quer um. Então, ela pergunta a Bahar se ele quer falar com ela. Arif fica em silêncio. Depois conta a ela que viu Kisme e ela lhe disse que a situação com Sen já foi resolvida e ele não precisa mais se preocupar. Bahar pergunta se isso é verdade e Arif confirma. Ele diz para ela não ter mais medo porque Kisme já cuidou disso. Bahar está feliz e se sente muito calmo. A senhora diz que se sente muito melhor e agradece a Arif. Ele hesita um pouco, mas se aproxima e olha para Bahar enquanto ela prepara o café. O jovem pergunta por que ele não lhe contou nada e Bahar não responde. Arif diz que agora sabe de tudo e pergunta se foi tão difícil pedir-lhe ajuda enquanto ele estava com problemas. Bahar diz a ele que ele realmente não tem nada a ver com isso, além de que o colocou em tantos problemas e essa nunca foi sua intenção. Ela confessa que estava com medo e Arif a encara. Então ele sorri e Bahar também. Ela pergunta por que ele está sorrindo. Arif fica em silêncio por um momento. Depois conta a ela que teve problemas quando a conheceu. Ele se aproxima e diz que ela olhou para ele quando saiu da caminhonete naquela noite e ele se meteu em problemas. Ele esteve em problemas desde aquele dia em que ele a viu. Da mesma forma, Arif sorri novamente e Bahar também. Arif diz a ela que quer isso em sua vida para sempre, quer que ela seja seu problema até a morte. Bahar não hesita e o beija rapidamente. Vemos que ao mesmo tempo Fazil escreve mais uma página de seu livro, ouvindo a voz de Bahar na gravação dizendo que quer ser uma mãe que sente, que pensa, que tem emoções, que não tem medo de enfrentar a vida. Ela expressa que quer viver o agora porque durante muito tempo tentou ser mãe e não mulher. Ela não agirá mais como uma mãe feliz apenas para deixar seus filhos felizes, desta vez ela será verdadeiramente feliz.
Bahar e Arif sorriem e se beijam novamente enquanto se abraçam apertados. No dia seguinte, Bahar acorda e sorri. A senhora diz que o ama demais e volta a sorrir. De repente vemos que Doruk também está acordado e Bahar toca seu rosto. O menino fica muito feliz e diz à mãe que também a ama demais. Bahar abraça o filho e Nisa acorda. Ela pergunta se ninguém a ama. Bahar pede que ela se aproxime e conscientemente diz que a ama. Então ela faz cócegas em Doruk e eles brincam muito felizes. Por outro lado, Arif também é muito sorridente e arruma o cabelo. Yusuf informa que Seida quer falar com ele e ele avisa que ela vem. Arif se olha novamente no espelho e se prepara. Então ele abre a porta para Seida que está com Arda. Eles se cumprimentam e Seida pergunta se ele já deu o número do médico de Sirin para Kisme. Arif pede que ele se acalme, pois ele só lhe deu ontem à noite. Seida diz a ele que talvez ela já tenha ligado para ele. Yusuf intervém e pergunta do que estão falando, mas Seida pede ao velho careca que não se envolva no que não lhe interessa. Então ele pergunta por que ele está vestido como se fosse correr a maratona do vovô. Yusuf se ofende e a chama de rude. O velho cocolizo vai embora dizendo que tem uma namorada muito jovem e linda. Seida diz a ela o quão abençoada aquela mulher é. De repente, Sirin desse Seida pergunta onde ele vai tão cedo porque não tem mais emprego. Sirin responde que ela não liga, ela já sabe que irá para o inferno e se quiser eles podem ir juntos. Seida apenas olha para ela e Sirin diz que ela contou tudo ao pai e eles discutiram por causa dele. Da mesma forma, ele conta a Seida que Enver tem um problema cardíaco e que algo pode acontecer com ele. Seida diz a ela que ela age como se importasse muito e que eles não diriam nada ao pai se ela não agisse como uma louca. Arif pede que Sirin vá embora e não cause mais problemas. A garota louca e ondulada amaldiçoa Seida e vai embora. Sirin está saindo do prédio, mas ouve Seida dizer que espera que ele apodreça na prisão logo. Ela para e pergunta do que ele está falando. Seida diz que sabe muito bem do que ele está falando. Sirin diz a ele que ele nunca verá isso e vai embora. Arif reclama com Seida porque ela mandou ele ficar de boca fechada. Seida não fala nada. Então Arif recebe uma ligação de Kisme informando que acabou de falar com o médico. Sirin caminha pelas ruas e lembra que Seida desejou apodrecer na prisão. A maluca ondulada vê uma viatura policial e fica nervosa. Então ele continua seu caminho. Arif avisa Seida que o psiquiatra não quis dar nenhuma informação a Kisme porque eles trabalham em total sigilo e só falarão se o tribunal ordenar. Ele diz que Kisme não tinha muita esperança, mas queria tentar a sorte. Seida diz a Arif que se esse demônio for salvo novamente, se ela conseguir superar isso ele terá que matá-la. Arif pede que ela se acalme, mas Seida diz que não pode porque Sirin sempre acha que ela consegue o que quer e isso não é justo, pois até os médicos estão com ela. Arif diz a ela com muita certeza de que ninguém está do lado de Sirin e pede que ela pare de provocá-la porque não a encontrarão se ela escapar. Seida diz que está tudo bem, pois ela tem razão. Arif informa que vai conversar com Kisme sobre todo esse assunto e Seida se oferece para acompanhá-lo. Arif aceita e Seida diz que contará a Fazilha que se atrasará e deixará Arda com o avô. Por outro lado, Sirin está no parque e vê dois policiais se aproximando. A louca ondulada se vira muito nervosa. Mais tarde, Seida e Arif se encontram com Kisme. Seida pergunta ao advogado o que farão com Sirin porque ele não pode ser preso ou internado. Ela jura que vai enlouquecer e que terão que interná-la. Kisme diz a eles que eles precisam provar que Sirin pode machucar a si mesmo ou a outras pessoas. Arif pergunta a ele o que aconteceu com os danos que ele causou no refeitório. Eles não podem usar aquele vídeo como prova. Kisme diz a ele que viu a gravação, mas não está claro quando ela está terminando as coisas. Seida lamenta e Kisme diz que o mais difícil é que a família de Sirin não está envolvida, então antes de tudo eles têm que conhecer Enver e também Bahar. Arif diz à irmã que mesmo que os convencessem, ele tem certeza de que Bahar perderia, ou seja, se Sirin não pagasse pela culpa dela por ter matado Sar, eles não conseguiriam ajudá-la a se recuperar. Seida afirma que Arif tem razão, mas Kisme garante que se os familiares não quiserem se envolver não haverá outra forma de internar Sirin. Arif se preocupa muito. Na alfaiataria, Bahar conta a Enver que a editora do livro está muito animada porque foi isso que Fazilha contou a ela. O escritor mandou algumas páginas para ela e eles adoraram a história. A senhora diz que ainda não viu nada,
mas Fazília vai mandá-la mais tarde para ler o livro e por isso ela está muito animada. Enver fica feliz e diz a ela que está uma ótima notícia, e que a observa desde que ela chegou e hoje ela está um pouco diferente, parece uma mulher cheia de vida e até seus olhos estão sorrindo. Enver diz a ele que quando a vê feliz também se sente muito melhor. Bahar agradece e o chama de pai, depois revela que é verdade que ela acordou muito feliz e com sorte hoje. Enver diz a ela que ela sempre quer que ela se sinta feliz e quer vê-la sorrir a cada minuto. Bahar diz a ela que espera que todos possam ser felizes juntos. Aí Bahar se despede porque tem que fazer algumas coisas. Ela avisa que vai buscar Arda em 1 hora. No entanto, Enver diz a ele para demorar o tempo que quiser, já que ele e Arda estão bem. Bahar pede a Enver que converse com Arif sobre os vazamentos, pois ele não pode continuar trabalhando assim. O alfaiate avisa que fará isso e Bahar também se despede de Arda. Na alfaiataria, Bahar conta a Enver que a editora do livro está muito animada porque foi isso que Fazília contou a ela. O escritor mandou algumas páginas para ela e eles adoraram a história. A senhora diz que ainda não viu nada, mas Fazília vai mandá-la mais tarde para ler o livro e por isso ela está muito animada. Enver fica feliz e diz a ela que está uma ótima notícia, e que a observa desde que ela chegou e hoje ela está um pouco diferente, parece uma mulher cheia de vida e até seus olhos estão sorrindo. Enver diz a ele que quando a vê feliz também se sente muito melhor. Bahar agradece e o chama de pai, depois revela que é verdade que ela acordou muito feliz e com sorte hoje. Enver diz a ela que ela sempre quer que ela se sinta feliz e quer vê-la sorrir a cada minuto. Bahar diz a ela que espera que todos possam ser felizes juntos. Aí Bahar se despede porque tem que fazer algumas coisas. Ela avisa que vai buscar Arda em 1 hora. No entanto, Enver diz a ele para demorar o tempo que quiser, já que ele e Arda estão bem. Bahar pede a Enver que converse com Arif sobre os vazamentos, pois ele não pode continuar trabalhando assim. O alfaiate avisa que fará isso e Bahar também se despede de Arda. Seida aproveita o fato de estar com Kisme e pergunta se ela sabe o que vai acontecer com seu filho Arda. O advogado responde que é muito provável que o leve embora. Seida diz a Kisme que é bom ela não ter filhos e ela jura, porque às vezes isso a deixa muito triste e ela sofre muito sabendo que vão separá-la do filho, o filho que ela criou. Arif pede que ele não se preocupe, pois pensarão em uma solução. A perturbada Seida pergunta o que eles podem fazer se tudo exigir dinheiro. Arif pede para ele não perder as esperanças, eles vão dar um jeito e não vão entregar Arda tão facilmente. Seida sorri e diz a Kisme que seu irmão é um amor, ela o abraça e diz que não há ninguém melhor que ele. Kisme os observa sorrindo. Por outro lado, vemos que Bahar está em uma loja de cosméticos e se olha no espelho, sorrindo. Uma vendedora se aproxima e pergunta como pode ajudá-la. Bahar diz que estava só olhando e a senhora explica que aqueles batons estão em promoção e com um ótimo desconto. Em seguida, ele pega um batom que sugere para uso diário e pede que ele se sente para experimentar. Bahar faz isso e a senhora passa um pouco de batom nela. Ela também traz um espelho e quando Bahar olha nele ela fica muito bonita. A vendedora pergunta a Bahar se ela vai comprar um, mas a senhora diz que não e se despede. Porém, antes de sair da loja, Bahar pensa e volta avisando a senhora que por estar em oferta especial ele aceitará um. A senhora vai em busca do produto e Bahar olha outros batons. Poucas horas depois, Seida e Fazília estão trabalhando em casa. Raif se aproxima e pede para ele comer peixe hoje. Seida pergunta que tipo de peixe ele deve comparar, mas Raif pede para ele sair para almoçar em um bom restaurante de frente para o mar para apreciar a paisagem. Seida fica feliz e diz que seria incrível, pois faz muito tempo que não vai a um desses lugares e nem se lembra da última vez que foi. Raif pede que ela vá agora mesmo, mas Seida fica sem graça e olha para Fazília que lhe dá permissão, já que ela não tem muito o que fazer. Seida aceita apenas com a condição de também acompanhá-los, pois depois de tantos dias trancada em casa ela até perdeu a cor da pele. Fazília tenta convencer a mãe e Fazília concorda em ir com eles. Em casa, Bahar experimenta o batom e também o usa como blush no rosto, depois toca com muita alegria o anel em formato de coração que Arif lhe deu. Seida fica fascinada por estar em um lugar como este e tudo parece legal para ela. Raif faz uma piada e ela pede para ele não zombar dela já que ela não vem com tanta frequência àquele lugar. Raif conta a ela que diz que se lembrou disso e mostra algumas flores para ela. De repente, uma mulher reconhece Fazília e se aproxima para cumprimentá-la.
A senhora diz a Fazília que está feliz em vê-la e outro dia estava pensando nela. Ela se perguntava o que havia acontecido com ela porque eles não se viam há muitos anos. Da mesma forma, ele diz à escritora que ela está maravilhosa. Fazília agradece pela gentileza e diz que ela também está linda. Fazília então a apresenta ao filho Raif, depois olha para Seida e decide apresentá-la como namorada do filho. Seida fica tão emocionada e alegre ao ouvir isso que se levanta, beija as mãos da mulher e a abraça. A mulher diz que é uma menina muito efusiva, se despede e vai embora. Seida se senta, mas Fazília e Raif não param de rir do que ela fez. Então Seida pergunta a Fazília quem ela era e a escritora responde que não sabe porque não se lembra, mas queria evitar ser rude. Todos riem alto e Fazília deseja que eles aproveitem a comida. À noite, Enver entra no quarto de Sirin e pede para ele se levantar. Ele tira um envelope com dinheiro de debaixo do colchão e pega algumas notas. Sirin pergunta o que ele está fazendo e seu pai lhe diz que pagará sua dívida com seu dinheiro. Sirin diz que não deve a ninguém, mas Enver diz que deve a Henry todos os utensílios que quebrou em sua cafeteria e que pagará cada centavo. Sirin tenta impedi-lo e ao fazê-lo coça a mão do pai. Ela diz a ele que sente muito e que não foi intencional, mas Enver, desapontado, apenas responde que tudo o que ela faz é um erro. Sirin diz que lhe explicou tudo e Enver diz que sabe e também aprova o que fizeram. O alfaiate vai embora e Sirin começa a gritar que sua mãe ficaria chateada com ele se o visse, mas Enver não liga e sai do apartamento. Sirin procura um lugar onde esconda seu dinheiro. Enver chega na casa de Arif e pede que ele dê aquele dinheiro a Henry, pois não consegue olhá-lo nos olhos depois do que sua filha fez. Arif ao receber o dinheiro vê o arranhão na mão de Enver e pergunta o que aconteceu. Enver diz que não é nada e volta para seu apartamento. Ele olha para o ferimento por alguns segundos e abre a porta. Por outro lado, vemos Dursun caminhando pela rua. Um caminhão para e dois homens o agarram e o forçam a entrar no veículo. Dursun grita o que querem dele. De repente vê um homem à sua frente e pergunta-lhe o que quer e quem é. Sem que lhe entrega um documento e lhe pede que assine se quiser ser livre. Dursun pergunta o que é isso e Sen responde que naquele documento dá a custódia de Arda Seida. Dursun diz com raiva que aquela criança é filho dele e ele não vai assinar nada. Sen pega a arma e coloca na boca. Dursun diz para ele não se envolver porque Arda é seu filho, então ele não assinará. O reciclador desafia Sen e ele saca uma arma e coloca na boca de Dursun. Depois diz a ele que como vocês podem ver ele tem que assinar ou matará sua família, cada um deles, e os enterrará. Da mesma forma, pergunta a Dursun se ele entende. O reciclador balança a cabeça e, apavorado, diz que vai fazer isso, que vai assinar o documento. Sen guarda a arma e Dursun chora e assina o documento. Sen avisa para não tentar acusá-los enquanto guarda o documento, pois isso não seria bom para ele. Depois Sen ordena que o joguem para fora da van ainda em movimento. Depois liga para Kisme e avisa que o documento já está assinado. Kisme agradece alegremente e diz que o ama demais. Ele responde que a ama também. Henry cumprimenta Kisme e ela se despede de Sen e desliga a ligação. Henry pergunta por que ele não consegue contatá-la há dias. Kisme respira fundo e responde que não quer mais continuar seu relacionamento com ele. Henry fica muito surpreso. Enver entra em seu apartamento e Sirin pergunta por que ela voltou se acabou de sair. Enver diz que o ferro estava danificado e que ela trouxe algumas roupas para passar em casa. Sirin pede que ela o ajude, mas Enver com raiva diz a ela que não precisa dela e na verdade não quer nada dela. Sirin insiste em querer ajudá-lo, mas Enver não permite. Sirin grita com ela se ela quer que ele vá embora então, ela não quer ficar em um lugar onde eles não a querem. Enver apenas diz que não se importa com o que faz da vida. Sirin, muito chateado, grita com o pai que ele é o pior pai do mundo. Ela não imagina o quanto o odeia e deseja que ele tivesse morreu em vez de sua mãe. Enver tenta se controlar e sai de casa. Sirin começa a chorar e destruir suas roupas. A louca ondulada olha a foto da mãe e pergunta por que ela deixou. Por que o pai dela simplesmente não morreu no lugar dela? E ela também grita que odeia Bahar porque é tudo culpa dela. Seida leva chá para Fazília e Raif. O jovem pergunta à mãe por que ela contou à mulher do restaurante que Seida era sua namorada. Seida, envergonhada, diz que a mãe só disse isso por gentileza. Ela não era obrigada a dizer que trabalhava para eles.
Raif diz que sente que eles estão namorando, já que Seida o beija o tempo todo. Seida pede a Fazília que não acredite nas palavras do filho porque ele só diz isso para chateá-la, mas o escritor diz que ela não fica surpresa. Seida diz a Raif que sua mãe sabe o que está acontecendo, então ela não pode enganá-la. Raif pergunta a Fazília o que está acontecendo. A escritora diz que a única coisa que sabe é que Seida é namorada do filho. O que ela não sabe é se o filho é namorado de Seida. Ela sai e Seida se aproxima de Raif levantando os braços e ele pede que ela não bata nele. Ela sorri, abaixa as mãos e o beija na bochecha. Raif pega uma das mãos dela e a beija, pede para ela sentar em seu colo e juntos eles dão uma volta pela casa na cadeira de rodas de Raif enquanto ainda riem e comemoram. Enquanto isso, Kisme liga para seu irmão Arif e pede que ele vá ao seu escritório, pois tem algo para entregar a ele. Depois de desligar, Sen diz que não se sente confortável porque acha que os homens que os procuram já suspeitam de sua localização. Kisme pede para ele não se preocupar e promete que em 2 dias eles partirão juntos. Sen sorrindo diz que ele está esperando por isso há muito tempo, então ele pode fazer isso por mais 2 dias. Ambos sorriem. Doruk está na sala de sua casa olhando pela janela em direção à rua, onde há um colchão jogado no lixo. A campainha toca e Doruk abre a porta e vê sua tia Sirin, que pergunta onde estão sua mãe e irmã. Doruk responde que sua mãe está dormindo e Nizam está no banheiro. Sirin entra silenciosamente na sala e pergunta a Doruk a que horas ele acorda Bahar. O menino responde isso logo. O menino olha novamente pela janela e Sirin pergunta por que ele está olhando tanto. Doruk responde que há algo e ele está olhando. Sirin também aparece e Doruk pergunta se colocaram aquele colchão ali para brincar de pular. Sirin, sorrindo, responde que sim, para brincar de pular, mas da janela. Ela pergunta se ele tem interesse em fazer isso e Doruk pergunta se não é muito alto. A louca e ondulada diz que é verdade, mas ela sabe que quando ele cai no colchão fica muito macio. Na verdade, eles acham graça que, se ela pudesse, ela também se atiraria. Doruk pergunta se ele está muito mole e Sirin confirma dizendo que vai sentir. Ela também garante que já fez isso 3 vezes. Doruk pergunta como deve fazer. Sirin diz que a única coisa que ele precisa fazer é calcular a queda. É uma questão de perder o medo e pronto. Doruk diz que gostaria de tentar e pergunta a Sirin se ele pode pular agora. A louca ondulado ensina a se concentrar. Doruk pede que Sirin desça e fique próximo ao colchão para que ele possa recebê-lo e não se machucar. Sirin, muito animado, aceita e desce as escadas. Doruk se levanta e coloca os pés na beirada da janela. Sirin sorrindo da rua, pede para ele pular agora e não esquecer que ela é sua tia e o que ela lhe contou. Doruk fecha os olhos, solta as mãos, e quando está prestes a pular, Bahar o puxa pelas roupas e cai com ele no chão. Ela grita com ele perguntando o que ele pensa que está fazendo e Nizam chega perguntando o que aconteceu. Doruk explica para a mãe que estava brincando com a tia Sirin, que está lá embaixo para pegá-lo. Bahar fica chateado e pergunta se ela está lá embaixo e Doruk responde que sim. Bahar olha com raiva pela janela e seu olhar encontra o de Sirin em fuga. Ela sai correndo do prédio e da alfaiataria Seida e Enver correm atrás dela. Sirin machuca o pé e não consegue mais correr. Bahar consegue alcançá-la e a joga no chão, dizendo que ela é uma pessoa estúpida, então ele bate nela com todas as forças, querendo matá-la. Enver e Seida chegam e a seguram, mas Bahar grita que Doruk ia se matar por causa de Sirin. A senhora consegue se libertar e joga Sirin novamente no chão. E Enver a impede e Sirin a impede para fugir. Enver tenta acalmar Bahar e ela conta que aquela mulher estava prestes a fazer seu filho se matar e o pegou no último segundo. Sirin aparece fugindo com muita dor e chorando. Poucos minutos depois, vemos que todos estão na casa de Bahar e a senhora abraça os filhos. Seida abre a porta para Arif e ele pergunta o que aconteceu. Ela conta a ele que Sirin é um demônio, disse a Doruk para pular da janela e ela o pegaria, e então com aquela brincadeira ela estava prestes a matar a criança. Arif entra na sala e pergunta a Doruk se ele está bem. Bahar e seus filhos olham para ele e ele diz que sente muito. Enver lamenta e Seida fica triste. Então Arif pede a Seida que leve as crianças para casa, pois ele deve conversar sobre algo importante com Bahar e Enver. Bahar pede que ele não faça isso porque quer ter os filhos ao seu lado por mais um tempo. Seida recomenda que sua amiga ouça melhor o que Arif tem a dizer a ela e que Enver faça o mesmo.
Seida incentiva as crianças a irem com ela e Arif lhe dá um envelope. Seida sai com as crianças. Arif se senta, diz que não sabe como dizer isso, mas depois de respirar confessa que Sarp não morreu naturalmente, mas foi morto por Sirin. Bahar e Enver ficam sem fôlego. Então, Arif permite que ouçam a gravação em seu telefone enquanto fazem. Bahar lembra do momento em que estava no hospital com Sarp. Disse-lhe que tudo o que queria era poder envelhecer juntos e isso parecia a maneira mais linda de viver dizendo eu te amo. Bahar fica muito triste ao ver o estado de Enver pergunta onde ele tem o remédio. O alfaiate diz que está na casa ao lado da televisão. A senhora pede-lhe as chaves para subir para pegar o remédio, pois ele não parece bem e pede a Arif que fique com o pai. Seida está na porta esperando e pergunta o que aconteceu. Bahar apenas responde que irá buscar o remédio do pai. Nizam sai e pergunta a Seida o que aconteceu. Ela diz que nada aconteceu e pede que ele entre. Seida sugere que as crianças brinquem de esconde-esconde. Nizam diz que não, mas Doruk sim. Seida incentiva Nizam e ela decide jogar. Doruk começa a contar e Seida pede para Nizam se esconder. Seida olha tristemente para Doruk e se esconde. Doruk termina de contar e vai procurá-los. Bahar encontra os remédios de Enver e os toma, depois lamenta o que acabou de aprender. Arif tenta acalmar Enver e pergunta se ele quer ser levado ao hospital. O alfaiate pede que ela não fale com ele sobre hospitais, depois lamenta por Sirin e se pergunta por que sua filha teve que fazer isso. Ele diz que não consegue acreditar que ainda está vivo para ver isso. Arif diz a ele que as pessoas crescem com coisas assim e quem ainda está vivo fica forte, é o ciclo natural. Enver chorando diz que ainda se lembra de quando sua filha era uma menina doce e não sabe quando ela se tornou aquele monstro. Bahar chega e dá o remédio para Enver que toma, então o velho manda Bahar perdoar sua mãe e para ele, Bahar diz que não tem nada que perdoá-los porque eles não têm nada a ver com isso, só Sirin é o culpado, mas ela não deve ficar impune e deve pagar por isso. Eles levarão essa gravação para Kisme em breve. Arif informa que já fez isso, mas sua irmã lhe disse que não adianta. Além disso, também é difícil provar os seus crimes anteriores e é por isso que ela não pode ser condenada. Porém, o que eles podem fazer é interná-la em um hospital psiquiátrico, se conseguirem provar que ela é capaz de machucar alguém ao seu redor. Enver zangado diz que isso não vai funcionar, aquela mulher tem que ir para a cadeia e não para o hospital. Bahar diz que ela só se importa que Sirin esteja trancada onde quer que ela esteja, porque se não estiver, ela pode acabar matando-a. Enver diz com confiança que quer justiça e assim que encontrarem Sirin o farão. Por outro lado, vemos que Sirin está tentando conseguir um quarto em um hotel, mas não consegue ficar porque a recepcionista não pode cadastrá-la se ela não deixar sua identificação. A maluca ondulada insulta a recepcionista e sai furiosa do hotel, então em uma esquina ela vê vários policiais mostrando uma foto para os transeuntes. Ela se lembra das palavras de Seida e se esconde. Também ouve várias mulheres dizendo que estão procurando uma mulher e ela se lembra novamente das palavras de Seida dizendo que espera apodrecer na prisão. Assustada, Sirin cobre a cabeça e vai embora. Enquanto isso, Arif chega na casa de Seida e eles se sentam na sala, conversam sobre como Bahar teve que enfrentar um problema após o outro e lidar com uma irmã que é um monstro, uma mulher que está feliz em arruinar a vida dos outros. Seida olha para Arif e diz que também sente pena dele, pois parece que ele não estava destinado a ser feliz. Ele fica um pouco triste e Seida pede que eles vivam o suficiente para ver aquela mulher apodrecer na prisão. Sirin chega a outro hotel e quando a gerente pede sua identificação, ela lhe dá 2 notas de 100 liras para que ele não pergunte mais nada. O homem aceita e lhe dá uma chave. Ela sobe até o quarto e ao fazer isso ouve um homem e uma mulher discutindo. A louca ondulada se tranca. Sirin está muito preocupado e não sabe o que fazer. Por outro lado, Bahar está sentada na cama com os filhos e muito triste. Sirin fica sabendo que o casal saiu do quarto e o homem maltrata a mulher, ela fica com muito medo. Enver chora pela filha e Arif olha muito triste para o anel da mãe. Então ele guarda o anel e fecha o baú. No dia seguinte, Seida acorda e pega o envelope que Arif lhe deu. Ao ler o documento que está dentro, ela começa a pular e gritar de felicidade. Seida desce ao apartamento de Arif, rindo, pergunta-lhe como Kisme fez para que Dursun lhe entregasse Arda. Arif conta que sua irmã lhe pediu que não perguntasse sobre o método que usava e que apenas amasse seu filho. Seida agradece e corre até o apartamento de Bahar. Arif fica tão feliz que abraça o pai.
Bahar abre a porta e ouve as boas novas, assim como as crianças em ver. Todos ficam felizes por Seida e se abraçam com força. Satyumis está com Arda na casa de Henry e prepara pão para os dois. Ele ouve seu celular tocando no quarto de Henry e corre para atender. Seida o cumprimenta e pede que ele o coloque em contato com Henry, mas Satyumis avisa que não é possível porque ele bebeu muito e está inconsciente na cama. Seida diz que irá lá agora mesmo e desliga a ligação. Sirin acorda e, ainda muito assustada, calça os sapatos e olha pela janela para a rua. Enver informa a Bahar que Sirin levou 5.000 liras com ela, embora tenha deixado mais dinheiro no quarto. Bahar diz que espera que ela saia logo para poder voltar e levá-la diretamente ao hospital. Enver diz-lhe com tristeza que não acredita que o hospital sirva para alguma coisa, tira do bolso a carta que Sirin lhe deu e mostra a Bahar. Ao lê-la percebem que Sirin o ameaçou de suicídio, e ele escreveu quando ainda tinha a arma em sua posse. Bahar pede que ele não acredite nisso. Obviamente foi chantagem e se ele quisesse se matar já o teria feito. Ela pede que ele não se deixe enganar novamente e que ele guarde muito bem aquela carta, pois ela serve de prova e eles devem mostrá-la a Kismet. Enver diz a ela que ela está bem e diz a Bahar que desde que Arif contou a eles a notícia sobre Sarp na noite passada ele a viu muito calma e isso o assusta muito. Bahar diz a ela que depois de pensar muito ele percebeu que nem sua fúria nem seu choro não adianta, sua força não bate o suficiente, sua voz não grita o suficiente, tudo parece em vão. Por isso ela está tranquila, porque não tem nada melhor para fazer, apenas tenta se convencer de que tudo isso está acontecendo porque Sirin está doente e ela não faria isso se não fosse louca. Então o venerável velho se sente culpado e começa a chorar. Bahar pede que ele não se sinta assim por causa das ações de sua filha, para eles ele é um anjo de Deus e não deveria ficar triste, ela o abraça. Seida chega na casa de Henry e Satyumis abre a porta. Seida vai rapidamente até a sala para ver Arda e pergunta onde está seu pai irresponsável. Satyumis responde que ainda não acordou, bebeu até cair e acredita que o motivo é que a namorada o abandonou. Ele viveu com muitos homens o tempo suficiente para perceber isso. Os dois vão até o quarto de Henry. Seida abre as janelas e o acorda. Satyumis já havia deixado um copo d'água ao lado dela e ela pede que ele se sente para beber. Henry pede desculpas a eles e Seida responde que está tudo bem, ela irá fazer o café da manhã para as crianças e um café forte para ele. Satyumis diz ao pai que ele não deve se preocupar, uma mulher muito melhor que Kismet entrará em sua vida, até Seida é muito mais bonita e alegre, ele deveria se casar com ela. Seida traz para ele uma bebida que o fará se sentir melhor e pede a Satyumis que cuide do pai. Henry fica pensando e Satyumis olha para ele sorrindo. Sen diz a Kismet que já faz muito tempo e eles não podem ficar mais. Ele já lhe deu vários dias. Kismet pede que ele dê apenas um pouco mais de tempo. Nada de ruim vai acontecer. Sen avisa que serão apenas mais 3 dias, então eles terão que ir embora, quer ele tenha resolvido o problema ou não. Kismet diz que está bem e pede que ele saia agora, pois seu irmão e Enver chegarão a qualquer momento. Ao abrirem a porta se encontram cara a cara com os dois. Enver reconhece Sen e diz que ele deve ter ido à sua alfaiataria por recomendação de Kismet. Sen diz que sim e cumprimenta Arif que o olha sério e também o cumprimenta. Se despede e vai embora. Kismet pede que eles entrem. Ao mesmo tempo, Seida ajuda Henry a sair da cama e o leva para a mesa. Henry conta que a mesa ficou linda com toda a comida que ela preparou. Seida responde sorrindo que aprendeu tudo desde que trabalhou com Fazile. Ela conta a Henry tudo que não deve comer para cuidar do estômago enquanto se recupera. Depois conta a Satyumis que o milagre de que havia falado finalmente se cumpriu. Satyumis pergunta se ela quer dizer que Arda vai ficar com eles e Seida com lágrimas nos olhos diz que sim. Satyumis abraça o irmão e Arda o abraça também. Henry olha para Seida e coloca a mão na dela. Raif está tomando o café da manhã com a mãe, que olha para ele e pergunta por que ele olha para baixo. Raif diz a ele que quando Seida não está ele fica triste. A presença deles dá vida a toda a casa, fica mais quente e colorida, mesmo sendo diferentes também. Fazile diz que ela tem razão e que também sente falta dela, ela não pode negar. Ela chama seu filho de Rick Ricon assim como Seida faz e os dois riem. Fazile vai até a cozinha e Raif olha a foto de Seida no celular. Henry sai do banheiro e pede desculpas a Seida por seu estado diante das crianças. Seida diz a ele que ele só precisa garantir que isso não aconteça novamente.
Ela percebe que Henry está triste e pergunta o que há de errado. Ele diz a ela que a verdade é que quer uma vida do jeito que está agora, com a mesa cheia de comida e as vozes das crianças por toda a casa. Ele já tentou várias vezes, mas sua vida é cheia de fracassos. Ele sempre estraga tudo e agora Kisme o deixou. Seida diz que sente muito. Kisme é um grande ser humano, pois ele conseguiu uma mudança imensa em Arda e ela agradecerá a ele durante toda a vida o que ele fez por eles. Henry pega nas mãos de Seida e pede que ela viva aquela vida juntos como uma grande família. Os filhos a adoram e ficariam felizes. Seida pergunta o que ele pensa. Ele a ama? Henry apenas diz a ela que ela é a mulher mais maravilhosa que ele conhece. Talvez com o tempo e criando os filhos juntos ele consiga amá-la. Seida solta suas mãos e diz que as coisas não são assim. Ela estava muito apaixonada por ele no passado e sofreu muito. Todos os sentimentos que ela tinha por ele não existem mais, eles desapareceram e seu coração começou a amar outra pessoa. Ele entende que ainda está muito magoado e que acredita que não vai conseguir superar, mas vai conseguir e sem perceber vai amar outra mulher. Ele agradece e Seida se levanta para ir embora, mas Henry a impede e pergunta se é verdade que ela ama outro homem. Seida sorri e diz que sim, ela o ama mais do que pode imaginar. Por outro lado, Enver entra muito triste na alfaiataria e se senta em frente à sua máquina de costura. Nizam e Doruk chegam e percebem que seu avô Enver está triste e distraído. Nizam se aproxima e pergunta a Enver se ele está doente. O venerável velho responde que não. Bahar chega e informa a Enver que irá passear um pouco com as crianças e pergunta se lhe oferecem alguma coisa. Enver responde que não e agradece. Bahar pede às crianças que saiam, mas elas dizem que querem ficar com ele um pouco e Bahar diz que está tudo bem e pede que obedeçam. Nizam pergunta a Enver se ela está triste porque Sirin fez algo ruim de novo. Enver diz que os adultos às vezes também podem ficar tristes, mas então tudo ficará bem. As crianças pedem ao avô para irem juntos ao parque para que ele possa relaxar e ser feliz. Enver não quer, mas as crianças o convencem fazendo cócegas nele. O alfaiate os abraça e diz que eles são a sua alegria. Depois eles vão para o parque. Sirin sai furtivamente do quarto do hotel e desce até a recepção, pede ao responsável que peça comida para entrega porque ela está um pouco doente e não pode sair. O homem diz a ele que se quiser esse serviço, vá para um hotel 5 estrelas. A louca do lado enfatiza que está doente e pergunta se lhe custa tanto fazer esse favor. O homem diz a ela que ela não parece tão doente, mas sim que parece que ela está se escondendo de alguém e não quer ser vista. Aí ele pergunta de quem ele está se escondendo. Sirin responde que não está se escondendo de ninguém e só se sente mal. A louca o insulta chamando de estúpido e volta para o quarto chateada. Então ela vê pela janela um supermercado próximo. Ela liga o celular e diz o número de casa, depois pede vários produtos para comer. Ao final da ligação, Sirin desliga o celular. No refeitório de Henry, Bahar vem visitar Arif, eles se sentam e Arif pergunta como ele está. Bahar responde que ela está bem, mas seu pai não está bem e isso preocupa. Arif pergunta se eles têm notícias de Sirin. Bahar diz que não, seu telefone está desligado, mas quando o dinheiro acabar ele certamente voltará. À tarde, Enver e eu irão ao médico de Sirin e ele espera que se sinta melhor. Arif diz que é o melhor para todos. Existe a possibilidade de Sirin querer se suicidar e seu médico querer ajudar seu paciente. Bahar diz que é verdade e diz que vai embora agora. Estava apenas caminhando e não sabe por que foi parar no refeitório. Ela se despede de Arif e vai embora. Ao chegar ao prédio, Bahar precisa ocupar a mente com alguma coisa e começa a limpar a entrada do local. Yusufa vê e pergunta onde ela conseguiu água para isso. Bahar irritado grita com o velho careca de seu apartamento e pede que ele entre. Yusuf entra em seu apartamento e Bahar pensa que ele é um velho odioso. Enver e as crianças chegam ao parque. Doruk pergunta ao avô se ele tem uma moeda para comprar um algodão doce. Nizam acha que o irmão é rude em pedir dinheiro, mas Enver lhe dá uma nota e o menino compra um algodão doce. Quando volta, dá-o ao avô e diz-lhe que é para ele sempre que se sente triste, só ajuda a levantar o ânimo. Nizam abraça o irmão por ser tão atencioso e Enver lhe dá mais dinheiro para comprar mais 2 algodões. Doruk vai atrás do algodão e Nizam abraça o avô. Doruk retorna e eles voltam para casa. Nizam sorri ao ver Satyumiz entrar no prédio com Seida e Arda. À noite,
Sirin olha seus ferimentos no espelho e se lembra de quando confessou a Arif que foi ela quem matou Sarp no hospital. A maluca também lembra que zombou de Arif porque ele não tinha provas para acusá-la perante a polícia. Sirin se senta na cama. Enver vai se encontrar com todos no apartamento de Seida. Ele começa a contar como foi o encontro com a médica de Sirin. Ele disse que ela tinha a capacidade de esconder sua doença e enganar as pessoas, já que tem uma inteligência acima do normal. Além disso, sua doença é muito difícil de tratar. Bahar pergunta o que mais ele disse se ele acha que Sirin pode ser perigoso. Enver diz a ela que a melhor coisa que podem fazer por ela, como ela disse uma vez a Tisse, é confiná-la a uma clínica psiquiátrica e se ela não tomar os remédios ela pode se tornar muito perigosa. Enver conta a eles que a Tisse apenas lhe disse que ela deveria tomar remédios, mas nunca que deveria ser internada em uma clínica. Seida diz a Enver que gostaria que a Tisse tivesse contado a ela, mas Arif diz que não é muito fácil ir a uma clínica psiquiátrica e a Tisse provavelmente não ousaria. Enver diz a Arif que ele está certo. Sirin ouve o homem da recepção do hotel batendo em sua porta e pergunta se ela precisa de alguma coisa porque está muito frio e se ele pode ajudá-la com isso. Sirin, muito nervoso, pede que ele vá embora ou ela chamará a polícia. O homem diz a ela que não acha que isso seja bom para ela porque aparentemente ela está fugindo da polícia. Sirin coloca uma cadeira na porta e o homem sugere que ela ligue para ele se precisar dele. A louca ondulada apavorada começa a chorar e pensa que não tem escapatória. Enver relata que o médico também lhes disse que pode dar-lhes um atestado para levá-la sob custódia, porque qualquer um de seus colegas pode dar o mesmo diagnóstico se passar algum tempo com Sirin. Seida diz que o mais importante é encontrá-la agora, mas eles não sabem por onde começar. Arif diz que talvez ele tenha ido embora e decidido nunca mais voltar. Enver diz que gostaria disso, mas Bahar diz que a melhor coisa que pode acontecer com eles agora é que Sirin volte para levá-la a uma instituição onde ela esteja segura, pois se ela fugir não poderá conviver com medo de que ele voltaria a qualquer momento. Arif diz que tem razão, Sirin não é uma pessoa que ficaria sozinha, mas que buscaria vingança. Enver e Arif se despedem e saem da sala porque já é tarde demais. Seida se senta ao lado de Bahar e pede que ele não leve a mal. Depois pergunta se ele acha que Enver contatou Sirin e não quer contar a eles. Bahar diz que não acredita e pergunta o que o faz pensar isso. Seida diz a ele que tem suspeitas porque Sirin é sua filha e não é fácil para ela ousar traí-la. Ela também lembra que a Tisse sempre defendeu a louca ondulada e não quis interná-la. Bahar apenas diz que confia no pai e que ele não ousaria escondê-la. Seida lembra que Arif disse que talvez Sirin tenha partido para sempre e Enver disse que espero que sim. Bahar diz que ouviu, mas acredita que Enver quis dizer isso em outro sentido e é óbvio que Enver deseja que Sirin tenha um bom tratamento e possa ficar de olho nela. Seida diz a ele que é verdade e que seria ótimo. Bahar toca a cabeça porque dói. Fazila e Raif decidiram sair para jantar e a escritora conta ao filho que foi uma ótima ideia que ela teve. Ela não suportava ver a cara triste dele em casa e ela tentando animá-lo com sua imitação de Seida. Raif acredita que suas imitações dão muito certo e Fazila conta que desde pequeno gosta de imitar as pessoas. Seu pai até pagou para ele imitar a avó porque achava isso muito engraçado. Fazila recebe uma ligação e após desligar avisa a Raif que acaba de ser informado que deseja sacar uma grande quantia em dinheiro de sua conta. Raif responde que sim e Fazila pergunta por que ele quer aquela quantia. O jovem diz que sua intenção é comprar um filho. Fazila fica surpreso e Raif diz que vai comprar um filho para dar a Seida e ter o filho de volta. Fazila suspira e Raif diz à mãe que sabe o que ela está pensando, mas não sabe. Seida nunca pensaria em pedir-lhe esse dinheiro e essa ideia era só dela. Ele pede que sua mãe o ajude para que Seida não descubra que o dinheiro é dele, muito menos depois que ela rejeitou seu anel. Ele deve dizer que o dinheiro é dela e terá que convencê-la de que a ideia foi dele. Fazile pensa muito. No dia seguinte, Seida chega à casa de Fazile. Raif avisa a mãe em voz bem baixa que agora irá para o quarto dele para que ela conte. Raif cumprimenta Seida e ela o chama de Rick Ricon. Ele avisa que voltará imediatamente. Fazile pede a Seida que se sente ao lado dela para lhe contar algo muito importante. O escritor conta que junto com seu filho decidiram apoiá-la para resgatar Arda. Uma criança merece crescer ao lado da mãe e por isso lhe darão todo o dinheiro que necessita para que não lhe seja tirado, pois são testemunhas de como ela sofreu por Arda e do quanto o ama.
Seida começa a chorar e Fazile pede para ela sorrir, então Seida pede para Raif ir com eles. Seida agradece por pensarem nela e Fazile avisa que amanhã farão os preparativos necessários para efetuar o pagamento para que ela não fique tão angustiada. Seida avisa que não aceitará o dinheiro porque não precisa, pois não sabe como, mas Kisme cuidou de tudo e Dursum assinou a adoção sem exigir dinheiro e Arda já está com ela. Fazile e Raif ficam muito felizes com a notícia e Seida, chorando, diz que não acredita que pensaram nela. Ela esteve tão sozinha a vida toda que nunca pensou em receber um apoio tão grande quanto o deles. Ela se levanta e os abraça, depois começa a trabalhar. Sirin compra roupas e óculos para se camuflar, depois caminha e chega ao bairro de Bahar. A louca ondulada sobe as escadas. Ao chegar ao apartamento de Bahar ouve uma porta se abrir, Sirin se esconde porque é Bahar levando lixo para fora. Sirin desce e se esconde no canto de outra casa. Ela vê Bahar levando lixo para fora e conversa com um vizinho. Yusuf sai de uma loja e reconhece Sirin. Ele se aproxima e diz a ela que todos estão procurando por ela. Sirin pergunta quem estava procurando por ela e Yusuf responde que toda a vizinhança. Ela diz a ele para não se preocupar porque ele está de volta. Yusuf diz a ele que está tudo bem e vai embora. Sirin entra correndo e chega ao apartamento de Enver. Ela procura o dinheiro que havia escondido em seu quarto, mas não consegue encontrá-lo. Sirin diz que seu pai deve ficar com ele. Ela começa a procurar o dinheiro pela casa, enquanto Enver fecha a alfaiataria por um momento para voltar para casa. Sirin derruba uma mesa e Bahar fica surpreso ao ouvir um barulho alto. Sirin rapidamente se esconde atrás de uma porta ao ouvir seu pai chegando. Alguns segundos depois, Bahar bate na porta de Enver e grita para Sirin sair dali. Enver abre a porta e só avisa que está aqui porque veio buscar algumas camisas. Bahar pede desculpas e vai embora. Enver pega as camisas e as chaves e também sai do apartamento. Sirin continua procurando dinheiro por toda parte. Yusuf vai ao refeitório onde Arif trabalha e avisa que veio conhecer o local e tomar um bom chá com ele. Eles se sentam e Yusuf pergunta por que procuravam Sirin. Arif responde que o motivo importa, eles só precisam encontrá-la a todo custo. Yusuf diz a ela que eles não precisam mais procurá-la porque ela acabou de chegar em casa. Ele a viu entrando no prédio com uma capa enorme e óculos escuros. Arif sai do refeitório e liga para Bahar para avisar que Sirin está ali. A senhora deve descer e aguardar na entrada do prédio. Bahar desce correndo e fecha a porta de entrada. Então ele liga para Enver e informa o que está acontecendo. Os homens chegam e se esgueiram até o apartamento, mas ao entrar encontram tudo bagunçado e ninguém dentro. Bahar pergunta ao pai sobre o dinheiro e Enver tira o envelope de um pote que tinha dentro da geladeira. Sirin não encontrou o dinheiro. Bahar abraça Enver e pede que ela volte ao trabalho enquanto eles organizam o apartamento. Enquanto isso, Sirin foge, lamentando sua desgraça. Ao terminar, Bahar diz a Arif que não consegue acreditar que duvidou de seu pai. Ele acreditava que poderia estar escondendo Sirin, mas ao ver a casa naquele estado soube que não era verdade. Arif pede que ele não se sinta mal, pois Sirin faz com que todos duvidem de todos, mas eles não podem permitir que ele faça isso. Os dois se levantam e Arif diz que irá se matricular na universidade, vai realizar o sonho de terminar o curso. Bahar o abraça com entusiasmo e o parabeniza. Ela diz que nada a deixaria mais feliz agora e ele diz que ninguém exceto ela o faria estudar matemática naquela idade. Seida vê que Fazile e Raif estão assistindo a um filme romântico em que um homem se ajoelha para pedir uma mulher em casamento. Seida pergunta a Fazile se o marido dela também fez isso e o escritor responde que sim. Ele era um homem que gostava de todos aqueles clichês sociais. Seida diz que acha aquilo muito bonito e romântico, mas depois olha para Raif e esclarece que não é necessário. Ele apenas fica em silêncio e Seida vai abrir a porta. Raif pergunta à mãe se o pai se ajoelhou e ela confirma. Bahar chega para trabalhar, mas Fazile avisa que eles irão até a editora ver os protótipos da capa do livro. Os dois se despedem e Raif olha para Seida. Fazile olha para o rosto de Bahar e pergunta se algo de ruim aconteceu com ele. Bahar diz que não vale a pena esconder, porque isso também vai para o livro, então ele conta a verdade a Fazile. Sirin foi ao hospital e matou Sarp. Bahar começa a chorar incontrolavelmente, já que antes não tinha conseguido. Fazile fica muito surpreso.
Bahar diz que não acredita que durante todo esse tempo culpou Sarp por abandoná-la e não cumprir suas promessas, quando na verdade ela era apenas mais uma vítima de Sirin. Fazile espera até se acalmar e se sentir melhor. Por outro lado, Arif sai da universidade sorrindo e com o certificado de estudos nas mãos. Aí ele olha tudo ao seu redor e fica muito feliz por voltar a estudar. Fazile e Bahar estão na editora reunidos com várias pessoas. Uma mulher diz a Bahar que sua história é fascinante e ela diz que é muito bom que tenham gostado. Um homem entra e anuncia que lhes mostrará possíveis capas do livro e quando as coloca sobre a mesa Bahar diz que deve haver um engano, pois está escrito o nome de Bahar Sesmeli, quando deveria estar o de Fazile. O escritor diz que ele está errado porque a verdadeira autora do livro é Bahar, já que ela só foi responsável por escrever tudo o que ele lhe contou. Além disso, ele se expressou de uma forma tão correta que não teve nada a corrigir. Ela atuou apenas como sua editora, pois percebeu que não teria coragem de escrevê-lo sozinha. Ele tentou incentivá-la a escrever sozinha, mas ela entendeu que por mais que insistisse, ela não o faria, e o fato é que pessoas bem educadas estão sempre com medo e, embora tenham muitas virtudes e talentos, essa é a sua grande fraqueza. Bahar fica muito emocionado e pede desculpas. Outra capa é colocada sobre a mesa, é uma linda capa onde Bahar aparece com seus filhos e é escolhida. Posteriormente, mostram a capa para Seida e Raif que ficam muito entusiasmados com o livro e com a notícia de que Bahar é o autor. Fazile conta que todos os pensamentos de Bahar estão ali capturados, ela mesma poderia ter escrito, mas não teve coragem. Todos sorriem e Raif pede a Seida que traga champanhe para comemorar. Bahar e Fazile se levantam para ir buscar as bebidas, mas de repente ouvem um barulho alto e quando voltam correndo veem Raif caído no chão. Eles rapidamente querem ajudá-lo a se levantar, mas quando Raif está de joelhos pede que parem. Seida chega e pergunta o que aconteceu. Raif estende a mão onde está o anel e diz a Seida que só assim ela pode se ajoelhar e espera que ela aceite o anel. Todos ficam muito surpresos. Seida pega o anel, depois também se ajoelha, o abraça e aceita com alegria. Fazile e Bahar sorriem diante da loucura de amor que Raif cometeu e Seida e o jovem continuam se abraçando. Arif alimenta as crianças e Satyumis confessa a Nizam e Doruk que gostaria muito que Arif fosse seu pai porque ele é um homem muito ativo e ela joga futebol com ele. Doruk diz a ele que sente muito, mas Arif será seu pai e não dele. Arif fica surpreso e Satyumis pede que ele não se preocupe porque já sabe disso. Arif olha para Nizam e sorri para ela, a menina também. À noite, Enver recebe um telefonema de Sirin que, chorando, implora por ajuda porque está muito doente. Enver pergunta onde ela está, mas Sirin diz que a única coisa que ela pede é que ele a ouça. Ele não pode continuar onde está, ele deve sair e construir uma nova vida para não ter que continuar se escondendo. Ela está desesperada e a única pessoa que pode ajudá-la é ele. Ela pede que ele lhe dê seu dinheiro para que ela possa começar uma nova vida e promete que desaparecerá e nunca mais fará mal a ninguém. Enver avisa que ela está bem, ele pergunta sua localização e Sirin avisa que ela será enviada para o chat. Eles desligam a ligação e ela se prepara alegremente para receber seu dinheiro. Enver se arruma, pega o dinheiro e desce as escadas. Seida o vê e pergunta se ele quer que ela o acompanhe, pois já é tarde. Enver diz não e sai do prédio. Enquanto caminhava, ele se lembra das palavras de Atice antes de morrer, que ela cuidará de Sirin porque ela é uma menina fraca e não tão forte quanto Bahar. Ele chega ao hotel e bate na porta de Sirin, ela abre e pede para ele entrar. Antes de entregar o dinheiro a ela, Enver pede que ela se sente e pegue em suas mãos. Ele diz a ela que não importa o que aconteça ela sempre será sua filha e que não importa o que ele tenha feito, seu amor por ela será sempre o mesmo. Ele pergunta se é verdade que ele matou Sarp. Sirin sem hesitar responde que sim, ele sabia que era o certo a fazer quando a enfermeira disse que se Sarp não recebesse a solução intravenosa ele morreria. Enver pergunta por que ela fez isso e Sirin responde que seu motivo foi ver Bahar sofrer já que ela arruinou a vida dele levando seus pais e Sarp com ela. Sua casa pegou fogo, sua mãe morreu e tudo é culpa dela. Enver, soluçando, diz a ele que não é segredo que ela odeia Bahar. O que ela não entende é porque ele tentou fazer Doruk se atirar pela janela. Talvez ele quisesse que a criança morresse. Sirin diz que sim, porque para Bahar não haveria nada pior do que isso. Encontrar seu filho despedaçado na rua seria a melhor vingança.
Além disso, ele recebeu uma placa quando o mesmo menino lhe mostrou o colchão na rua. Ele só gosta de seguir as placas e pronto. Ela pergunta se agora que ele lhe contou a verdade, ele pode pegar o dinheiro e ir embora. Enver, com um nó na garganta, entrega-lhe o envelope e pede que ele nunca esqueça o quanto a ama. Sirin avisa que ele fará uma nova vida e quando estiver bem ligará para ele. Eles se dão um grande abraço e Sirin desce as escadas. No entanto, ela percebe que tudo não passa de uma armadilha quando vários policiais entram e a prendem por homicídio contra Sarp Sesmeli e tentativa de homicídio contra Doruk Sesmeli. Sirin começa a gritar e dois policiais a pegam pelos braços e a levam para a rua. Vemos que dentro de uma van Kisme testemunha tudo, agradece ao comissário pela cooperação e caminha em direção a uma van onde Sen espera para finalmente partirem juntos. Enver sai do hotel e com os olhos cheios de lágrimas vê como levam sua filha, que não para de pedir sua ajuda, mas percebe que foi seu pai quem a acusou, já que um policial tira os microfones de seu casaco. Enver, ele vê Sirin, a garota que já foi inocente e com o coração partido vê como eles são levados para a prisão. 3 meses depois vemos um Bahar muito elegante parado em frente a um grande auditório. Todos os seus entes queridos a acompanham na plateia e ela começa contando que ficou muito surpresa quando alguém muito especial lhe pediu para contar sua história pela primeira vez. Ela não sabia o que dizer, pois era apenas uma mulher comum que vivia para os filhos e só pensava em criá-los e educá-los bem. Esta pessoa que lhe pediu para contar a sua história deu-lhe a entender que torná-la pública poderia fazer com que as pessoas percebessem que com fé tudo é possível. Bahar diz que ao longo da sua vida cometeu muitos erros, houve até dias em que a decepcionou. Entes queridos, muitas vezes ela caiu, mas toda vez que ela se levantou novamente, às vezes ela foi derrotada, mas depois ela percebeu que ser derrotada não significa que ela perdeu. Perder é deixar a vida tirar todo o amor e compaixão que cada um tem dentro de si. Ninguém é derrotado desde que tem alguém para amar. Vemos que Sirin aparece sentado em um parque lendo o livro de Bahar. Um homem se senta ao lado dela e diz que falou com quem quisesse e disse que a esperaria amanhã. Para chegar lá eles devem partir esta noite. Sirin agradece ao jovem chamado Ismael pela ajuda e ele responde sorrindo que faria qualquer coisa por ela. Vemos que ele é apenas mais um doente mental. Uma enfermeira o repreende por ter saído e o persegue. Sirin olha em volta e está rodeado de malucos. Ela ainda está hospitalizada e continua lendo o livro. Por outro lado, vemos que Seido está com Enver. Alguém bate na porta e quando ela abre vê que é Bahar, muito bonito e bem cuidado. Ela traz vários exemplares da nova edição de seu livro para o pai, que os entregará aos amigos. Enver agradece e Bahar diz que ele deve ir embora, então ele se despede e desce. Na entrada ela conhece Arif, que lhe diz que ela está mais linda do que nunca e lhe deseja sorte no seu dia. Arif vai até a casa de Enver e Seida diz que estava esperando por ele porque Raif está esperando por ela e ela deve ir embora. Arif entra para falar com Enver. Mais tarde, na casa de Fazile, ela pergunta a Seida que tipo de vestido ela gostaria de usar no casamento. Seida responde que não é necessário, pois ela tem um de quando teve o casamento falso com Peyami. Raif, irritado, pergunta quem é aquele homem, mas Seida responde que não deve se preocupar, foi apenas algo que eles montaram por um momento. Ela também conta que antes de pensar no vestido Raif deveria pedir sua mão em casamento com Enver, essa é a tradição. Fazile diz que é verdade e eles planejam fazer isso no sábado na casa de Bahar. Seida vai até a cozinha e Raif pensa no famoso Peyami. Pouco depois vemos que Bahar está com Fazile e se encontrando com outras pessoas. Trata-se de um produtor de televisão que se oferece para levar seu livro para a telinha e mostra-lhe as condições financeiras e como isso será feito. Fazile avisa que eles conversarão com seus advogados e lhe informarão a decisão. No dia seguinte, Bahar, Arif, Seida e Raif estão juntos em uma van a caminho de uma mansão que Raif planejou para oficializar o casamento. Bahar pergunta a Seida se ela já contou à mãe que vai se casar. Seida responde que não, sua irmã informou que quando sua mãe descobriu que ela apenas disse que viva ou morta ela não se importava, todos ficaram com pena dela. Ao chegarem na mansão, todos ficam surpresos com a beleza do lugar e Raif dá a notícia para Seida que não só o casamento será lá, mas é o lugar onde eles vão morar. Todos entram e ficam surpresos com o quão grande e bonita é a mansão. Depois vão até a cozinha onde Fazile deixou vários sanduíches, arrumam a mesa para comer.
No refeitório de Henry, Satyumis está sentado com Arda e tenta ensinar a palavra para a mãe para que ela repita, mas Arda não consegue. Enver traz os netos para que Henry cuide deles por um tempo e os pequenos sentam-se ao lado de Satyumis e Arda. Satyumis diz que quer surpreender a mãe, mas Arda não consegue dizer a palavra para a mãe do jeito que ela quer. Os três tentam dizer a palavra devagar, um por um para que Arda possa falar, mas ainda não conseguem. Raif está sozinho com Arif acendendo a lareira. Raif aproveita o momento para perguntar quem é Peyami. Seida sai da cozinha para pôr a mesa e Arif vai ao banheiro lavar as mãos. Ela consegue ouvir tudo e se aproxima de Raif, depois pergunta por que ela não se informa de suas preocupações. Peyami não tem nada a ver com ela porque na verdade quem ela namorava era Hikmet, ela lhe contará a verdade. Hikmet era chefe de Peyami e tinha um relacionamento com ele, mas no momento em que todos souberam do relacionamento deles ele teve que se casar com Peyami para que a esposa de Hikmet não suspeitasse. Raif pede que ele pare e promete que não desconfiará de mais nada, pois agora começarão uma nova etapa juntos. Todos vão para a mesa comer e Seida conta a Arif sobre a forma como Raif a pediu em casamento. Todos riem ao lembrar e Seida finalmente diz a Arif que todos merecem ser igualmente felizes com aqueles que amam. Bahar fica nervoso. Enquanto recolhem os pratos, Seida começa a cantar e todos os seguem. Raif entra na sala de jantar e avisa que terão que passar a noite ali, pois o motorista não pode passar porque a chuva inundou tudo, mas não há problema, já que eles têm comida lá, telhado e quartos. À noite vemos Bahar e Seida correndo e gritando, eles se trancam em um quarto com Arif e Raif que perguntam o que está acontecendo. Bahar e Seida colocam o tapete e vários travesseiros embaixo da porta e contam que acabaram de ver uma cobra em lá. Arif tem pavor deles e Raif não pode ajudá-los, então eles não têm escolha a não ser dormir onde estão todos juntos em um sofá. No dia seguinte, Bahar acorda deitado no ombro de Arif e os dois sorriem ao se verem. Os dois decidem sair para tomar um pouco de ar fresco e Arif conta que Seida e Raif formam um lindo casal. Além disso, ela achou a maneira como ele a pediu em casamento muito divertida. Ele encara Bahar e rapidamente se ajoelha. Bahar olha para ele muito surpreso, mas Arif apenas amarra o cadarço e sorrindo, se levanta novamente. Bahar fica chateado e pede-lhes muito seriamente que voltem para casa. Poucas horas depois, todos já voltaram para a cidade e Raif chega na casa de Fazile. Ela o recebe muito animada e conta tudo o que preparou para o casamento. Raif agradece à mãe pela grande colaboração e os dois vão ao quarto de Raif para ver suas opções de ternos de casamento. É o dia em que Roat vai pedir a mão de Seida em casamento. Bahar e seus filhos estão preparando a comida e Bahar avisa que voltará em um momento. Ela pega uma caixa de presente e bate na porta de Seida, que abre e pergunta o que há de errado. Bahar diz a ela que comprou um vestido novo para esta noite e quer que ela veja isso como um novo começo. Seida abre a caixa e vê um lindo vestido vermelho. Ela diz a Bahar que ela mesma deveria usá-lo, mas Bahar responde que não é necessário, pois ela comprou seu próprio vestido. Ela volta para casa e Seida diz que tem uma das melhores amigas do mundo. À noite Seida prepara os filhos e também se prepara para ir à casa de Bahar. Enver veste um terno elegante e antes de sair de casa olha as fotos de Atice e Sirim. O alfaiate suspira e sai do apartamento. Sirim está em seu quarto no hospital psiquiátrico. Uma enfermeira entra para lhe dar vários remédios e ela os toma. A doente sai e Sirim olha na escuridão o livro de Bahar em sua cama. No apartamento de Bahar, todos estão reunidos e Fazile pede a Enver para começar. Ele conta que hoje todos os seus entes queridos estão lá para testemunhar a proposta de Arif a Bahar, surpreso, ri nervoso e diz que não consegue acreditar. Seus filhos perguntam se ela aceita Arif como marido e Bahar com lágrimas de felicidade responde que sim. Doruk começa a dizer que aquelas duas pessoas se amaram, hoje dão a mão da mãe para que a partir de agora sejam felizes no casamento, depois junto com Nizam dizem ao mesmo tempo que agora estão noivos. Todos aplaudem e as crianças abraçam Bahar. Fazile diz a eles que há mais alguma coisa que ele quer dizer. Ela diz a Enver que junto com seu filho ela quer pedir a mão de Seida no santo matrimônio hoje da maneira mais respeitosa. Doruk lembra ao avô que ele tem que responder e Enver sorrindo diz que agora que Seida e Raif são os amantes dão a ela a mão da filha para que juntos sejam felizes no casamento. Todos voltam a aplaudir e Seida abraça Satyumis e Arda. Nizam entrega as alianças aos dois casais, e segundo a tradição turca, eles unem as mãos com uma fita vermelha. Antes de ser cortada,
Enver conta a todos que hoje é um dos dias mais felizes de sua vida, pois algumas das pessoas que ela mais ama caminham para um futuro feliz. Ele fica feliz por poder testemunhar a união deles. Enver toca sua aliança de casamento e enquanto tenta não chorar diz que não tem nenhum conselho específico para dar, não há receita para um casamento perfeito. Contanto que seu cônjuge o apoie nos momentos mais difíceis, você poderá considerar isso como felicidade. Se ele te protege quando você está tendo um dia ruim, isso é felicidade. Se a mão dele enxuga suas lágrimas ou lhe dá um beijo em um momento inesperado, isso é felicidade. Assim como rir juntos, ele apenas deixa claro que devem valorizar cada momento. Fazile corta as cordas dos dois casais. Arif dá a Bahar o anel que ele havia guardado de sua mãe e finalmente todos se abraçam, terminam as cerimônias de noivado. Mais tarde, Arif está com o pai na cobertura do prédio. Yusuf está consertando algumas rachaduras e pede ajuda ao filho, mas Arif diz que não. Ele disse a ela que poderia ligar para alguém para cuidar disso, mas não quis e não quer se machucar antes do casamento. O velho careca pergunta por que o casamento de Seida é tão importante para ele. Arif diz que não é apenas o casamento dela, mas que ele também se casará com Bahar. Yusuf o parabeniza e diz que tomou uma decisão sábia quando Bahar se tornou famoso e ganhou muito dinheiro. Além disso, se todos saírem do prédio podem aumentar o aluguel. Arif prefere não contar mais nada ao pai e os dois continuam consertando o telhado. Na casa de Fazile, ela informa a Seida e Raif que já conversou com a empresa de limpeza e em breve enviarão outra pessoa para cuidar dos trabalhos. Seida olha para ela e diz que ela pode continuar trabalhando, mas Fazile diz que não, porque ela é a futura dona daquela casa e não será mais sua obrigação limpar. Seida responde que entende isso, mas não quer ter ninguém estranho em sua casa e além disso, aquelas mulheres se intrometem em tudo e não deixam as coisas tão limpas quanto ela. Se outra pessoa cuidar disso, ela ficará entediada e ninguém além dela saberá como lidar com uma família difícil como ela e seu filho. Certa vez, sua mãe lhe disse que se uma pessoa não serve aos outros, ela é inútil. Satilmis pede a Raif que conserte o volante de um carrinho de brinquedo, mas Seida pede para ele não gritar muito. Fazile diz que seus netos podem fazer todo o barulho que quiserem. Na verdade, amanhã ele irá escolher um quarto para as crianças. Raif pergunta à mãe se ela se sente bem e ela responde que nunca se sentiu melhor, até gosta das dores de cabeça que todos os gritos e barulhos causam. Ele mal pode esperar pelo dia em que todos se mudarão para sua casa. Fazile, sorrindo, se levanta e sai da sala. Raif olha para Seida quem deixa claro que não quer mais ouvir nada de outra faxineira. Por outro lado, vemos Bahar, Nizam, Doruk e Arif num restaurante tomando café da manhã. Nizam pergunta à mãe onde eles vão morar depois que ele se casar e Bahar responde que ainda não sabe. Arif avisa que eles terão que procurar uma casa maior. Doruk diz com tristeza que gosta de sua casa atual, mas Bahar explica ao filho que se Arif se mudasse com eles para lá, suas coisas não caberiam e eles não teriam espaço suficiente, por isso encontrarão um lugar melhor para a família. Doruk diz que está tudo bem. O menino pergunta à mãe se depois de se casar deve mudar o sobrenome para Arif. Bahar tenta explicar, mas Arif intervém e deixa claro que ninguém pode forçar Bahar a fazer algo que ela não queira, só ela decidirá qual sobrenome terá. Bahar sorri e diz aos filhos que se forem Doruk e Nizam Sesmeli, então como a mãe também manterá o mesmo sobrenome e não o mudará. Os filhos felizes a abraçam e Nizam pergunta se isso não o incomoda. Ele respostas não, desde que estejam satisfeitos com essa decisão. Ouvimos novamente a voz de Bahar diante do público dizendo que quando a ouvirem podem pensar que é apenas uma história de mulher, mas isso não é tudo. Conta também a história de homens maravilhosos que respeitam as mulheres e que não as veem como propriedade, mas sempre com amor. Ela diz que sempre agradecerá aos homens que tornam sua vida muito melhor e que sempre oferecem amor. Naquele auditório estão dois homens que ele ama por tudo isso, o público aplaude. Seida sai do camarim em dúvida e se olha no espelho com um vestido de noiva. Fazile diz que ele está divino e isso lhe cai muito bem. Mas Seida acha que ele é muito modesto e gostaria de abrir uma vaga para ele. Fazile diz a ele que ele é muito estiloso assim. Então Seida chama Bahar para fora do vestiário e dá sua opinião. Bahar sai e quando se veem ficam muito emocionados e ambos dizem que parecem princesas. Os amigos se olham no espelho muito animados com o casamento que se aproxima. Arif,
Doruk e Nizam estão na alfaiataria com Enver, que tira as medidas para fazer os ternos. Mais tarde Seida chega com seus filhos para que Enver também tire suas medidas e pergunta a Doruk qual será a cor de seu terno. A pequena responde vermelho, Satyumis diz que o dela será roxo e Seida se pergunta qual cor Arda gostaria. Todos olham para Arda, que de repente pega o tecido laranja e se olha no espelho com ele. Seida sorri e Satyumis e Doruk abraçam Arda. Bahar limpa o apartamento de Enver quando ele chega e Bahar pede que ele se sente, pois quer propor algo a ela. Ela conta a ele que depois de conversar com os filhos e com Arif, eles chegaram à conclusão que depois do casamento querem que ele mora com eles, pois seria bom se os filhos pudessem ficar com o avô na mesma casa. Enver um pouco triste diz-lhe que pode ficar zangado com o que lhe vai contar, mas quer ficar, porque se o Sirin se recuperar tem que saber que há um lugar para onde sempre pode voltar, se isso acontecer tem que lhe dar uma casa para morar. Bahar pergunta como ela está. Ele finalmente está feliz. Bahar diz a Enver que respeitará a decisão dela de não se mudar, mas em troca ela deverá passar muito tempo com eles. Enver aceita e pega a mão da filha. Mais tarde, Bahar vai ao apartamento de Seida e os dois se sentam. Bahar diz a ela que está preocupada, já que seu pai está no hospital há 3 dias e o vê muito cansado, deve ser muito complicado lidar com Sirin. Ela diz que seu pai evita falar dela porque sabem que eles a odeiam, mas em troca ele guarda tudo dentro de si e isso não é bom. Ele o deixou sozinho quando mais precisava e embora sinta nojo só de ouvir o nome da irmã, ele também entende que seu pai não pode carregar tudo sozinho. Seida diz a ele que entende que ele se sinta assim, mas Sirin foi mal com ela e isso não é culpa dela. Ela pede que ela não seja dura consigo mesma e leve as coisas devagar. Por outro lado, vemos que alguém toca a campainha da casa de Arif, mas quando ele abre a porta não há ninguém. Ele vê que há um envelope no chão e ao abri-la encontra as chaves de um carro e uma carta de destino. Na carta, sua irmã lhe diz que gostaria de se despedir, pois eles não poderão entrar em contato por um tempo, porque quando ela ler esta carta certamente estará muito longe. Ela pede que ele olhe pela janela agora mesmo. Arif faz isso e vê um lindo carro. Na carta Kisme diz que este é seu presente de casamento e também sua casa. Então ela lhe deseja felicidade completa e lembra que o ama muito. Arif chora e diz que também a ama. No dia seguinte, Bahar abre a porta e vê seu pai descendo as escadas. Ela pergunta se ele vai para o hospital e Enver responde que sim. Bahar dá a ela um pouco de comida para levar a Sirin. Enver agradece e vai embora. Bahar olha para ele pela janela e se sente muito mal por ele. Ela corre e quando chega ao pai pede que ele a deixe acompanhá-lo porque não é bom que ele vá sozinho. Enver sorri e os dois vão para o hospital. Aí ouvimos Bahar dizer que é difícil fazer sempre coisas boas para os entes queridos, porque às vezes o tempo não permite ou não conseguimos, mas o importante é tentar sempre. Para ela isso é amor. Bahar e Enver chegam ao hospital psiquiátrico, mas ela não se atreve a entrar e avisa ao pai que o esperará na entrada. Enver encontra Sirin e eles se sentam. O homem pergunta à filha como ela se sente e Sirin responde que ela está bem, pois acredita que os remédios tiveram um bom efeito sobre ela. Então Sirin pede a Enver que a tire daquele lugar, mas o homem diz que não pode fazê-lo. Porém, ele conta que o médico confirmou que ela está melhorando. Sirin diz a ela que este é o teste para que ela possa ir embora porque agora está bem e não quer estar rodeada de malucos. Enver diz a ela que não pode tomar essa decisão, mas pede à filha que seja paciente. Sirin pergunta se sua irmã Bahar é famosa agora porque está prestes a terminar de ler seu livro. Enver diz a ele que isso é muito bom e informa que Bahar veio com ele, mas decidiu ficar na entrada. Sirin pergunta por que ela não entra, pois quer vê-la e parabenizá-la. Enver dá a ela a comida que Bahar preparou para ela e Sirin pede que ela lhe agradeça. Sirin acompanha o pai até a entrada e pede que ele a visite em breve. Eles se abraçam e nesse momento Sirin avista ao longe a entrada de Bahar. A louca fica chateada e corre em direção à entrada enquanto grita com Bahar o quanto ela a odeia e que espera morrer logo. Bahar não diz nem faz nada. Várias enfermeiras param Sirin e Enver percebe o quão ruim sua filha está. Depois de vários dias chega o momento mais esperado e Arif prepara com Doruk, e Emre prepara com Satyumis. Por outro lado, Seida e Bahar têm o cabelo e a maquiagem feitos por um estilista famoso contratado por Fazile. Seida conta para a sogra que está muito linda e sexy e que poderia levar alguém para a festa.
Fazile sai da sala e encontra Enver, que lhe diz que ela está radiante e surpreendente hoje. Fazile diz que o que ela acha surpreendente é tudo o que Seida pode dizer sem pensar. Enver e os dois vão tomar um café. Enquanto isso, na sala da casa, todos os homens, inclusive os noivos, aguardam. Arif parece um pouco nervoso e diz que já esperava por esse dia há muito tempo. Doruk senta no colo de Raif e pergunta se ele sabia que seria ele quem se casaria com Seida. Ela já tinha aceitado, mas demorou a crescer e por isso não conseguiu. Raif e Arif riem ao ouvir isso. No quarto das noivas, Seida vê que Bahar está abatido e triste e pergunta o que há de errado. Bahar diz que estava apenas pensando em quantas coisas eles enfrentaram juntos e até onde chegaram. Às vezes parece que foi há muito tempo e às vezes parece que foi ontem. Eles se lembram de quando Bahar defendeu Seida de Hikmet, quando passaram momentos agradáveis com eles, quando ela voltou a ver a mãe depois de muito tempo. Bahar diz que houve muitas pessoas que suportaram as adversidades com eles e que agora eles não estão mais lá. A entristece que eles também não possam fazer parte dos momentos felizes. Toda vez que você vê os olhos de Seida ela consegue ver eles ali e quando ela vê os olhos do pai é inevitável ver neles a mãe. Fazile entra na sala e vê que os dois estragaram a maquiagem de tanto chorar. A noite chegou, Fazile entra no quarto das noivas e avisa que tudo está pronto para começar. Seida avisa que não pode até que Emre chegue com Satilmis, mas Fazile avisa que eles já chegaram. Bahar e Seida saem com as crianças para o corredor. Seida esquece o buquê de flores e anda pela sala. De repente todos veem que Emre e Satilmis chegam com a mãe de Seida. Ao ver a avó, Arda se vira para ver Seida e liga para a mãe, depois olha para a avó e a cumprimenta. Seida não consegue acreditar. Todos ficam impressionados e a mãe de Seida abraça o neto muito feliz. Ele então olha para Seida que fica chocada e começa a chorar. Ela abraça a filha e Satilmis parabeniza o irmão. Ao mesmo tempo no hospital psiquiátrico Sirin está em seu quarto lembrando o que aconteceu quando viu a irmã na entrada. Sirin começa a gritar e bater e destruir tudo. Duas enfermeiras entram para detê-la, mas a louca foge e é acalmada com uma injeção. Esse é o único futuro que aguarda a mulher perversa. Mais tarde, a cerimônia acontece na casa de Fazile com muitos convidados. Seida, Raif e Bahar concordam em se casar com seus entes queridos, mas quando chega a vez de Arif, ele deixa o microfone sobre a mesa, se levanta e grita bem alto que aceita. Bahar o abraça, a cerimônia termina e a festa começa. Todos passam um dos melhores momentos de suas vidas, dançando e cantando incessantemente. Bahar para por um momento, suspira e sussurra no ouvido do marido, obrigada, Arif. Eles se abraçam enquanto seus entes queridos comemoram com muita alegria. Nos momentos finais da novela Bahar apresenta em um grande auditório seu livro, que é uma compilação de sua história de esforço, amor e dor. Ela agradece a todos por nunca a terem deixado sozinha nessa longa jornada e deseja saúde e muito amor. Todo o público se levanta e aplaude. Nissan e Doruk sobem ao palco para acompanhar a mãe e cumprimentar a todos. Essa história é dedicada a todas as mulheres que nunca desistem e aos homens cujos corações estão cheios de amor.